Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da EBD Inovadora. Hoje, Deus tem uma palavra de bênção para você, uma palavra de vitória, uma palavra de crescimento. E a lição de hoje está especial. Deus irá usar o palestrante que estará transmitindo a palavra de Deus para os nossos corações. Então, sem perda de tempo, vamos lá para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Essa é a nossa EBD Inovadora, a nossa sala de aula, para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Trazendo o ensinamento da lição de número 4 da nossa revista, Esse trimestre nós estamos estudando o primeiro livro, o segundo livro do profeta Samuel, e hoje nós estaremos ministrando a lição de número 4. A lição de número 4, ela engloba aí quatro capítulos, na verdade. Eu quero no início, quero trazer para todos nós os objetivos dessa lição, tá certo? O primeiro objetivo da lição é valorizar a presença de Deus. O segundo objetivo, a revista traz aqui, que é explicar que pecados têm consequências. E o terceiro objetivo é evitar os ídolos, tá certo? Também temos aqui a nossa verdade, ou melhor, nosso texto áureo, que está lá em 1 Samuel, capítulo 4, verso 22, que diz o seguinte: E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Como verdade prática, a revista traz o seguinte ensinamento: não existe nada mais precioso do que a presença de Deus, sem ela tudo perde o brilho. Queridos, eu já quero iniciar a lição nesse dia de hoje, trazendo aqui uma breve introdução da revista, tá certo? A revista ela traz aqui a seguinte introdução, diz assim: Icabod, que algumas versões trazem como Icabod também, é o nome dado a uma criança cujo significado é foi-se a glória. Nada mais sabemos sobre ela senão o nome e a circunstância do seu nascimento. No entanto, o significado das lições em torno desse episódio são fundamentais para a nossa caminhada com Deus. Essa lição, eu queria deixar bem claro que ela traz 4 capítulos, Então, o capítulo número 4, que nós estamos aqui estudando nesse momento, é o capítulo que traz uma batalha, envolvendo ali os filisteus e o povo de Israel, tá certo? Então, a revista ela traz como introdução justamente isso, a perda da glória de Deus devido a alguns motivos, algumas situações que ocorreram com o povo de Israel, com a nação de Israel. Então, o primeiro tópico que nós vamos estudar foi-se a glória de Israel, que está lá em 1 Samuel, capítulo 4, dos versos 1 ao 32. Esse primeiro tópico, que traz como tema foi-se a glória de Deus, tem motivos, tá certo? Traz alguns motivos para nós, traz algumas lições, algumas verdades que nós podemos aprender com o povo de Israel, tá? O que aconteceu com Israel nesse contexto, tá certo? Nesse contexto que Israel estava vivendo, o profeta Samuel ele já está julgando o povo, já está trazendo profecias para o povo, ele já está vivendo. E o motivo da glória de Deus, desse abandono de Deus com o seu povo, vamos dizer assim, tem alguns motivos. O primeiro deles, a revista traz como subtópico, é a superstição. O segundo é a idolatria e a promiscuidade. E o terceiro subtópico é a desobediência, tá certo? Então, Israel está vivendo ali esses motivos. O contexto em Israel é de um contexto de superstição, um contexto de idolatria, de promiscuidade e, acima de tudo, de desobediência. Lermos o capítulo de número 4, o início do capítulo, você vai ver que Israel ele vai iniciar uma batalha, tá certo? O povo de Israel, o exército de Israel está às proximidades de uma cidade, ali próximo da cidade de Mispa, e o povo filisteu, o exército inimigo,
está no outro lado, né? Estão ali estão prontos para batalhar, prontos para batalha, prontos para uma horda de batalha. E nesse primeiro momento, o povo de Israel leva, tá certo, ou melhor, eles perdem, né? Tem uma primeira derrota logo nesse primeiro encontro entre esses dois exércitos, tanto o exército de Israel quanto o exército filisteu. Quando ocorre essa batalha, né, nesse confronto, Israel tem uma baixa ali, tá certo? Tem uma baixa de 4.000 homens. 4.000 homens morreram, 4.000 homens do exército de Israel morreram. E então se levanta ali os idosos, né, os anciãos ali, pessoas que, homens que trouxeram ali um aviso dizendo que se caso eles fossem até Siló e trouxesse a Arca da Aliança, a Arca serviria como uma forma de vitória, né? Como uma forma deles poderem sair vitoriosos numa próxima batalha envolvendo o exército inimigo. E aí vem o primeiro subtópico, que envolve justamente essa questão da superstição do povo. Preste bem atenção, o povo de Israel foi ensinado por Deus, ou melhor, eles fizeram essa Arca da Aliança com uma forma de lembrar de Deus, né? De trazer Deus como uma única divindade, né? De que Deus, eles pudessem confiar em Deus, pudessem guardar os mandamentos de Deus. Esse foi o objetivo que Deus mandou que eles fizessem essa arca. Não foi outro objetivo a não ser esse. Mas Israel está vivendo um contexto de uma crendice, vamos dizer assim, de uma crença, né, fazendo com que esta Arca da Aliança fosse um verdadeiro símbolo, fosse um verdadeiro, como se fosse tratando Deus como o próprio comentarista da revista diz aqui, como se fosse Deus fosse um bibelô, né? Como se fosse um mero símbolo religioso para esta nação. E eles levam, né, vão até Siló, apanham a Arca da Aliança, levam novamente para o arraial, levam novamente para o campo de batalha, onde está aquele teatro de operações, ali onde está aquele teatro, né, aquele confronto entre as duas nações. Outra saída, não teve outra situação a não ser, mais uma vez, Israel foi fragorosamente derrotada, né? Então o comentarista aqui, ele diz o seguinte, ó, se nós formos ler 1 Samuel capítulo 4, verso 3, diz assim: voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a Arca da Aliança para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. E o comentarista continua dizendo assim: ontem e hoje a superstição é um dos grandes perigos envolvendo a religião. Essa arca acompanhava o povo como símbolo da presença de Deus, mas Deus foi considerado preso ao símbolo e tratado como um mero ídolo. É o que aconteceu, né? Deus, ele não estava mais com o povo, né? Não foi pelo fato deles levarem a arca que simbolizava o que iria trazer como consequência a vitória do exército de Israel, o exército da nação israelita. Não, muito pelo contrário. Deus, ele os abandonou, tá certo? Deus não foi com eles nessa batalha e a consequência foi que eles sofreram uma baixa, sofreram uma derrota. 1 Samuel, capítulo 4, no final do versículo, diz que eles tiveram uma baixa de 30.000 homens. Morreram muitos nessa batalha aí, tá certo? 1 Samuel, capítulo 4, o verso é o 10. É o 10 que eles perderam aí 30.000 homens. Então, a gente aprende nesse capítulo, né, no capítulo número 4, algumas lições. Nós podemos extrair umas verdades dessa lição, né, um verdadeiro ensinamento que nós podemos extrair desse primeiro capítulo, que Deus não é um mero símbolo que nós podemos manipulá-lo, né? Israel, ou a liderança de Israel, ou os anciãos, ou o exército, entendeu que eles pudessem manipular Deus como se fosse um mero fantoche, uma mera marionete nas mãos dele. E Deus não se deixa, né? Deus não recebe ordens. Muito pelo contrário, Deus não é manipulado por ninguém. Deus não pode ser manipulado por nada. Deus não é uma energia. Deus é uma pessoa, é um espírito, tá certo? Que possui sentimentos, que possui capacidade
para fazer com que a gente entenda que Ele é soberano. A supremacia de Deus nos envolve em todas as áreas, mas Israel não estava entendendo assim. Deus não recebe ordem, Deus não recebe comandos, né? Deus não recebe ordem de ninguém, quer que seja quem for. Deus não recebe, tendo dinheiro, mesmo não recebe. Deus não recebe ordem, mesmo das pessoas que tenham muito dinheiro. Então, a primeira consequência que nós podemos tirar aqui desse capítulo 4, né, quando Israel sofre essa baixa, através dessa crendice, dessa crença que se eles levassem a arca, eles iam obter vitória, e foi ledo engano, eles falharam, erraram, tá certo? Deus, ele percorre caminhos totalmente diferentes dos nossos, não é isso que a Bíblia diz? A glória de Deus não estava mais aí, a glória de Deus foi-se embora. O subtópico 2 diz assim: idolatria e promiscuidade. 1 Samuel capítulo 4, verso 4 diz assim: mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os coribins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finés, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Mais uma consequência foi justamente a idolatria, foi o caso da idolatria e da promiscuidade no meio do povo, né? Ainda tinha no meio do povo uma idolatria, ainda corria, o povo de Israel ainda estava vivendo uma atmosfera de imoralidade, de promiscuidade, né? O povo de Israel, no meio, ainda estava adorando, cultuando Deus, outras divindades que não era o próprio Deus, né? Eles mesmos cultuavam a deusa Astarote, né? Ou Astarte, como diz aqui o comentarista da revista, que era uma das mais antigas e disseminadas divindades semíticas. Era carregado de orgias, pois representava a fertilidade. Em 1 Samuel capítulo 7, verso 4, a Bíblia vai nos dizer que esse povo, eles tinham estatuetas, miniaturas, né, do ídolo chamado Baal. Baal é como se fosse a suprema divindade masculina deles e marido, né, de Astarote. Olha só que nível, né? Que dimensão espiritual Israel estava vivendo. Não tinha outra consequência a não ser sofrer as consequências de Deus, né? O pecado que estava no meio desse povo, Deus iria trazer juízo, iria trazer consequências para esse povo, tá certo? Então, o primeiro motivo de Deus trazer consequências foi a questão da superstição. Outro motivo aqui é que nós estamos vendo a idolatria, a promiscuidade que estava permeando o povo de Israel. Outra alternativa, o povo de Israel não teve outra alternativa a não ser sofrer essas consequências por parte de Deus. Pra vocês terem uma ideia, em 1 Samuel capítulo 2, o verso de número 22, a Bíblia ela é tão honesta e tão transparente que ela vai trazer o pecado dos próprios filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finés, que ofereciam ali sacrifícios na porta da tenda, mas que estavam se envolvendo com mulheres, né, com outras mulheres, e isso aí era um problema terrível para Israel, tá certo? Então, para você ver que Israel estava mergulhado numa decadência espiritual, numa decadência tão grande que sofreu consequências por parte de Deus. Outro subtópico aqui que a revista nos traz é a questão da desobediência, né? Está lá em 1 Samuel capítulo 4, o verso é de número 21, que eu vou ler agora. Diz assim: mas chamou o menino e acabou, dizendo, foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. Queridos, a Bíblia, esse capítulo número 4, vai nos trazer a breve história dessa guerra envolvendo, dessa batalha que envolveu a nação de Israel e os filisteus. Israel sofreu 2 baixas, sofreu 2 derrotas fragorosas, 2 fracassos, 2 insucessos, e o profeta Eli, ou melhor, o sacerdote Eli, está lá em Siló. E a Bíblia vai nos trazer esse relato,
que veio um rapaz, né, veio um moço trazer essas notícias de que Israel havia sido derrotado e que, além da derrota, os próprios filhos do sacerdote Eli haviam também morrido durante essa batalha, tá certo? E Eli recebe essa notícia, a Bíblia vai nos contar, vai nos narrar que ele estava na porta da tenda ali, do arraial, na porta da tenda, e ele cai, por ser um homem já idoso, com 98 anos, pesado, a vista já não tinha mais visão praticamente, a vista muito escurecida. A Bíblia, quando fala em vista escurecida, significa já uma certa cegueira, uma cegueira física, né? E talvez espiritual também. E ele cai da cadeira, né? Devido à sua obesidade, e quebra o pescoço e morre. A esposa do seu filho, de Finéias, ao receber essa notícia de que o seu sogro havia morrido e também seu esposo, ela também, durante o parto também, ao dar à luz ao garoto, ela também falece. Então morre ali praticamente ali ao mesmo tempo ali o Eli e a sua nora, né? Aí os dois morreram, sobreviveu ali o garoto e é posto o nome desse menino de Icabô. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 4, tá certo? Ali pelos versos de número 18, 19, a Bíblia vai dizer que ele recebeu esse nome Icabô, que significa que foi-se a glória de Israel, ou Deus abandonou Israel, como alguns comentaristas, alguns estudiosos dizem, né? Ou ainda dizem mais ainda, né? Que Israel foi para o exílio. Isso tudo significa uma forma espiritual de dizer que Deus havia saído do meio do povo de Israel. Então, para você ver a consequência, né, as consequências que a superstição, a idolatria, a promiscuidade e a desobediência de um povo pode trazer para eles mesmos. Então, esse livro do profeta Samuel, essa história, traz verdades atuais para nós hoje, né? Tá certo? Traz verdades atuais. O motivo da glória ter saído, né, do povo foi danoso, foi terríveis para esse povo. Esse povo sofreu baixas, né? Deus saiu, não estava mais no meio, a palavra já não era mais, já não estava mais no meio deles, ele já não sentiu mais a presença de Deus, vamos dizer assim. Escute, nós podemos ter tudo hoje, tudo, mas se nós não tivermos a presença de Deus, nós não somos nada. Eu lembro que o salmista Davi, no Salmo de número 51, verso 11, ele diz algo interessante, né? Ele diz, olha, não afasta de mim, não retires de mim a tua presença, não afastes de mim, não lances fora de mim o teu Santo Espírito. Então o próprio salmista, né, Davi, no momento das suas dificuldades, ele dizia isso para Deus. Olha que Davi já era um monarca aí, já era um rei, consagrado rei, mas ele dizia para Deus, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. E é isso que nós podemos dizer para Deus hoje. Podemos não ter nada, mas ao mesmo coisas físicas, né, materiais, eu estou dizendo. Mas se tivermos a presença de Deus, certamente a vitória, o sucesso na nossa caminhada com a nossa família, no nosso ministério, na nossa profissão, isso é fato. Isso é uma consequência e Deus abençoará com certeza. E o que aconteceu aqui com o povo de Israel serve para nós como lição. A consequência de tudo isso, certamente ia trazer consequências, né? E todo pecado traz desastrosas consequências, dividendos. Não há pecado neutro, ou seja, inconsequente, não tardou e o julgamento divino caiu sobre toda a nação. O povo sofreu as consequências da desobediência, da sua desobediência. Pelo fato deles não confiarem na aliança eterna de um Deus que rege tudo, que mantém o controle sobre tudo, eles não
confiaram, eles apenas levaram, ou eles estavam levando aquela arca para a guerra com uma coisa mecânica, uma coisa mecanizada, né? Dizendo, Deus, isso aqui é um símbolo. Eles estavam, na verdade, já estavam copiando outras nações. Não estavam entendendo que Deus é Espírito, que Deus se faz presente no meio do povo através de um culto, de uma adoração sincera, e que é isso que Deus se agrada. Mas pelo fato deles levarem, e Deus ele não se deixa enganar, Deus sabia muito bem que eles estavam levando aquela arca como uma forma somente como um amuleto, vamos dizer assim, uma crendice, uma crença, né? Uma superstição. E superstição é isso, é você crer numa coisa inócua, uma coisa que não tem valor, uma coisa que talvez pode acontecer ou não. Isso é superstição, né? Isso é uma lenda, vamos dizer assim. Queridos, outra consequência do povo de Israel ter sofrido foram as derrotas. 1 Samuel capítulo 5, verso de número 2, nós vamos começar a estudar as derrotas, ou melhor, as duas derrotas que a nação israelita sofreu diante do exército filisteu. Sofreram derrotas, a primeira consequência foi essa, e o capítulo 5 vem nos trazer a seguinte tema, né? Deus ele castiga a outra nação, porque a partir do momento que eles venceram os israelitas, eles levaram com eles a Arca da Aliança, como um trunfo, né? Como uma forma de vitória, de supremacia, dizendo que os deuses que eles serviam era muito maior do que o Deus de Israel. Isso para Deus foi uma afronta. O capítulo 5 vai narrar que os filisteus, tá certo? Lá na cidade de Ecrom, eles colocaram a Arca da Aliança junto do Deus deles, de Dagon. E a Bíblia vem nos narrar que Deus ele não se submete a outro Deus, né? A Bíblia narra que esse Deus Dagon, né, essa estátua, esse monumento caiu. E eles, na manhã do dia seguinte, juntaram, colocaram de novo esse monumento lá. Quando foi na manhã do dia seguinte, esse Deus Dagon tornou a cair, já com a cabeça fora do seu corpo, com as palmas das suas mãos também já também cortadas. Isso tudo para nos mostrar que a soberania do nosso Deus ela é maior do que tudo, tá certo? Isso foi uma consequência que Deus trouxe, esse juízo que Deus trouxe sobre Dagon, né? O subtópico 2, está lá em 1 Samuel capítulo 5, verso 4, diz assim: levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, e eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Então a cabeça e as mãos haviam sido cortadas, decepadas, com uma forma de dizer para aquele povo israelita, para aquele povo filisteu, que Deus ainda estava vivo, que Deus é supremo, que Deus é soberano e que não existe outro Deus além dele. Olha só o que diz aqui o comentarista da revista, diz assim: diante da recusa em mudar e da persistência em andar semelhante aos cananeus, Deus permitiu não somente a tomada da arca, mas também a devastação de Siló. Agora eles viviam um tempo de juízos. A derrota não era de Deus, era da nação. Os filisteus, ao introduzir a arca do Senhor no templo do seu Deus, julgavam ter derrotado o Deus de Israel e toda a sua nação. Por isso, de modo arrogante, someteram e introduziram a arca do templo no templo de Dagon. Não vencemos somente a guerra, também derrotamos o Deus de Israel, pensavam eles. Lei do engano, não é isso? Israel tentava, por outro lado, manipular Deus de uma maneira religiosa. Olha só, por um lado, Israel tentou manipular Deus religiosamente, e de outro lado, quando os filisteus obtiveram a vitória sobre o povo de Israel, quando eles venceram, eles levaram a arca do Senhor, né?
até lá, a cidade deles, colocaram ao lado do deus Dagon, com uma forma de afrontar, com uma forma de menosprezar o Deus de Israel. E Deus, ele não se deixa escarnecer, né? Foi uma forma de escárnio, uma forma de zombar do próprio Deus, o único Deus. E a revista diz assim, olha o que a revista diz aqui, né? Tirando proveito da situação. Os exércitos filisteus, o exército dos filisteus, tentou tirar proveito dessa situação, mas Deus, preste bem atenção nisso aqui, Deus continua e sempre vai continuar eterno, sempre vai continuar imutável, Deus vai sempre continuar vitorioso, a vitória está nas mãos de Deus, Deus peleja por nós, é isso que a Bíblia nos ensina, isso que a experiência com o povo, com Deus, caminhar com Deus, é essa experiência que nós devemos ter, que Deus nos dá vitória. Tá certo? E capítulo 5, né, relata que no dia seguinte Dagon caiu com o rosto em terra diante da arca. Os filisteus o colocaram de volta no lugar, mas tornou a cair na manhã do dia seguinte, já destruído, né, com a cabeça decepada, com as mãos também decepadas, com uma forma de Deus dizer, olha, eu sou o único Deus, os outros deuses são falsos. Isso é muito interessante para nós nos dias de hoje, queridos. É muito interessante isso aí para nós não manipularmos Deus, né? A gente entende que por trás de toda essa situação de guerra, Israel tentou manipular Deus de uma maneira que Deus não deixou, não se deixou, mostrando, Deus sempre mostrando a sua soberania. Deus mostrando para esse povo novamente que ele estava no controle de todas as coisas. O subtópico 3 tem o seguinte tema, a ausência de Deus, tá bom? Está em 1 Samuel, capítulo 6. Capítulo 6, o povo filisteu, ou os filisteus, após terem levado a arca, eles sofreram também uma penalidade por parte de Deus, um juízo. A Bíblia vai contar no versículo 5, já no finalzinho do capítulo 5, que esse povo, os filisteus, em várias cidades, em Asquelon, em Edom, Ecrom, são cidades filisteias, eles sofreram aflições, né? Tumores saíram do seu corpo, né? E eles entenderam que aquilo era devido à arca do Senhor estar lá. Na mesma hora, a Bíblia conta que eles se congregaram, né? Trouxeram alguns príncipes de várias cidades para se reunirem e eles decidiram que eles iriam devolver a arca novamente ao povo devido a essa situação que Deus impôs como uma forma de penalidade, né? Para mostrar que Deus ainda estava no controle, que eles deveriam ser subjugados por Deus, que Deus não, de maneira alguma, ia se deixar escarnecer por eles. Eles entenderam, né? Chamaram alguns anciãos da parte deles, alguns profetas, vamos dizer assim, do lado deles lá, e eles entenderam que eles decidiram que eles deveriam devolver a arca o mais rápido possível para Siló. E ainda teve uma cidade que eles entregaram a arca, ou melhor, mandaram a arca para lá, mas essa cidade da Filístia, né, da Filistéia ali, da parte que fazia parte da Filístia também, uma das cidades filisteias, também entendeu que eles não deveriam também receber, porque o mal estava chegando, era um juízo de Deus sobre a vida dos filisteus. E eles rapidamente decidiram, os príncipes decidiram que além deles devolverem a arca, resolveram também oferecer uma oferta, né? Uma oferta para o povo de Israel, para a nação israelita. Então, no capítulo 6, nós vamos ver agora o povo, a nação filisteia, a nação dos filisteus, devolvendo a arca novamente para a cidade de Siló, a cidade onde o profeta Samuel julgava, onde o profeta Samuel oferecia holocaustos,
onde o profeta desenvolvia o seu ministério profético, né? O seu ministério público diante do povo. Essa foi a forma deles devolverem a arca do Senhor ao povo. No subtópico 3, diz assim, a ausência de Deus, está em 1 Samuel 6:1. Começa dizendo assim, 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Como já explicado, Israel se apegou supersticiosamente ao simbolismo da Arca da Aliança, então quando ela foi saqueada, Deus foi considerado ausente de Israel. Precisamos considerar que toda a religiosidade do Antigo Testamento girava em torno do templo ou do tabernáculo. Realmente as Escrituras revelam, 1 Samuel capítulo 7, verso 2, que durante os 20 anos em que a arca ficou em Kiriat Jearim, o povo suspirava, ansiava e desejava Deus, ou como está escrito, toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Os pecados do mundo não são tolerados por Deus quando são encontrados na vida do seu povo. A ausência de Deus no meio do povo de Israel, isso foi notório. Deus passou um bom tempo sem, vamos dizer assim, sem agir, sem operar no meio do povo. E foi preciso, através da vida do profeta Samuel, ele reuniu o povo, havia uma congregação na cidade de Mispa, e a partir daí que Samuel, vamos dizer assim, ele começa a ser não reconhecido, que o povo já o reconhecia como profeta, como um homem levantado por Deus, mas foi a partir daqui, desta reunião que o Samuel fez no meio do seu povo, clamando ao povo a um arrependimento, a uma confissão verdadeira diante de Deus, é que a partir daí que o povo vai entender verdadeiramente que Samuel possuía o ministério profético, o ministério público dele começa a partir daí, vamos dizer assim, Então, a partir daí que Samuel começa a ser reconhecido como um homem que conseguiu reunir, conseguiu reverter e conseguiu trazer restauração para esse povo. Samuel reúne o povo na cidade de Mispa, eles são levados a um arrependimento profundo e a partir de agora Deus ele vai começar a trazer algo novo, algo de novo para esse povo, tá certo? Através justamente do profeta, porque, como eu falei agora há pouco, 1 Pedro capítulo 4, verso 17, o próprio Senhor Jesus, usando o nosso querido apóstolo Pedro, Pedro vem trazendo nessa carta uma revelação, um ensinamento bastante, vamos dizer assim, sábio, revelador, que o arrependimento, a confissão, tem que começar no meio do próprio povo, no meio do seu povo. 1 Pedro 4,17. Não podemos confundir, como diz aqui o comentarista da revista, a onipresença de Deus com a sua presença manifesta. Não quer dizer que, pelo fato de Deus ser onipresente, que Deus, a presença manifesta de Deus está em todos os momentos. Não. Deus ele é onipresente. Deus ele está em todos os lugares. Mas a manifesta presença de Deus, o agir de Deus, a operação de Deus pode não estar ocorrendo. Então, a manifesta presença de Deus, ou a presença manifesta de Deus, não quer dizer, não é igual à onipresença de Deus. Deus pode estar não agindo naquele lugar. Foi o que aconteceu. Todos eles sabiam que Deus era o único, era verdadeiro, mas não significava que Deus estaria agindo no meio deles. Então, a partir do momento que Samuel reúne esse povo e começa ali uma confissão, a gente vai ver isso na 1 Samuel capítulo 7, verso 3. Terceiro tópico da revista, cujo tema é Ebenezer, que Deus ele começa agora a agir. O comentarista traz aqui algo interessante que diz assim, veremos agora qual o antídoto, ou seja, qual o remédio de Deus para o pecado e a desobediência. Esses princípios continuam válidos para nós todos no dia de hoje. Então, olha só, Deus ele começa agora a se voltar para o povo através de um arrependimento, através de uma confissão que o povo está fazendo. E é geral isso lá na cidade de Mispa, quando Samuel, o profeta, reúne todo aquele povo. Deus agora vai trazer restauração para esse povo, tá certo?
qual é a consequência quando Deus, ou melhor, quando o povo começa a se arrepender? Quando os próprios filhos de Deus começam a se arrepender e trazer confissão, abandonar velhas práticas, o que acontece? Acontece que Deus começa agora a voltar, começa a agir, começa a operar no meio do povo. Para vocês terem uma ideia, olha que Samuel falou aqui para o povo no capítulo 7 do verso 13. Foi a congregação aqui, a reunião que o profeta faz com todo o povo. Diz assim: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Samuel sabia perfeitamente que o povo ainda andava na idolatria, ainda vivia uma idolatria, uma promiscuidade. Samuel sabia perfeitamente disso. Samuel, quando levanta a sua voz no meio do povo, dizendo: olha, se vocês querem realmente voltar ao Senhor, vocês têm que tirar do meio de vocês deuses estranhos. E acontece isso. Através do profeta Samuel, o povo começa agora a receber as bênçãos de Deus. Deus começa, através do arrependimento, de uma confissão, através de um arrependimento verdadeiro, Deus começa agora a agir no meio do seu povo. Eu vou ler aqui, algo interessante, que está na revista, que diz assim: arrependimento é a condição básica para qualquer pessoa se aproximar de Deus. Ele começa sempre com o próprio Deus e não com o homem. Deus sempre envia um mensageiro ou porta-voz da sua palavra para denunciar nossos pecados de maneira amorosa e graciosamente. Então, olha só o que aconteceu, Quando o povo começou a se arrepender, Deus começou, por outro lado, também a agir. Não é isso? Deus, ele traz esse renovo, Deus traz essa restauração quando o povo começa a entender que precisa abandonar as velhas práticas do pecado, da idolatria, da imoralidade, e essa decadência espiritual começa a sair do meio do seu povo. Então, outro subtópico que a revista traz aqui é a questão do abandono dos ídolos. Está lá em 1 Samuel 7,4. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os balins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Isso aqui é mudança, Isso aqui é o povo dizendo: agora nós queremos realmente Deus. Isso aí traz consequências benéficas para o povo. Quando o povo começa a abandonar ídolos, é uma consequência imediata, automática. É preciso confessar o pecado e abandoná-lo. A palavra de Deus aponta o caminho da vitória quando diz: aquele que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Está em Provérbios capítulo 28, versículo 13. O povo de Israel veio não somente confessando, mas também repudiando seus ídolos e decidindo novamente servir somente ao Senhor. Agora Israel, além de confessar, de se arrepender, agora eles estão abandonando ídolos. Olha que coisa interessante, É preciso o povo sofrer as consequências, o juízo de Deus, para que Deus possa ensiná-lo. Deus, ele é um mestre, Deus é o nosso ensinador. Deus sempre nos ensina, o nosso eterno Senhor sempre vai nos corrigir, e corrigiu a nação de Israel nesse momento, nesse contexto que eles estavam vivendo, fazendo com que eles se voltassem novamente ao Senhor, confiar, para que eles passassem novamente a confiar nas promessas eternas, na aliança que Deus havia feito lá atrás, outrora, Deus, ele é bom e a sua misericórdia, ela dura. E isso não é incomum nos dias de hoje, Isso é muito comum nos dias de hoje acontecerem as mesmas coisas, Na competição por membros, com medo de não atrair clientes, as igrejas omitirem o tema do abandono do pecado, Será que atualmente as nossas igrejas estão trazendo esse tema tão envolvente, tão tenebroso, tão satânico que é o pecado, Será que realmente as igrejas atuais, esse tema está sendo trazido, para os dias de hoje, como uma forma do povo abandonar o pecado e se voltar a Deus, Todo o tempo ser combatido, Deus, ele não permite, Deus abomina essas questões aí.
quem determinava o conteúdo da sua pregação não era as preferências da sua audiência, mas era o Senhor, né? Isso que acontecia com o ministério profético, o ministério público, com o ministério sacerdotal de Samuel. Eu acho interessante o ministério de Samuel, que era um ministério que ele primava pela obediência, né? Pela intercessão do povo, né? O ministério de Samuel é um ministério que serve de exemplo para nós, enquanto igreja do Senhor, enquanto ministros do seu evangelho, né? De nos espelharmos a nesse grande homem, nesse grande sacerdote que Israel teve, né? Que julgou, que trouxe profecias para o povo, né? Que soube trazer a palavra de Deus. Houve um tempo que a palavra de Deus estava sumida. Deus ele não falava com o seu povo. E foi com Samuel que Deus começou a falar novamente, a trazer a sua palavra para o povo, né? O povo começou a entender que era Deus querendo falar através dos lábios, através da boca do profeta Samuel. E isso aí era, para o povo, trazia bênçãos espirituais, prosperidade, felicidade para o povo e o melhor de tudo, vitória. Vitória, porque quando nós somos conduzidos por líderes que estão debaixo da obediência de Deus, debaixo da direção do Senhor, o povo sai vitorioso, não temos dúvida disso. Queridos, aqui para encerrar a nossa revista, né, vamos trazer aqui o subtópico 3 do nosso tópico 3, que chama-se Ebenezer, né? Olha só, Ebenezer é também algo profético, né? 1 Samuel, capítulo 7, verso 12, Samuel toma ali uma pedra, está escrito no versículo 12, que tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre essas duas cidadelas, né? Essas duas cidades, Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, que Ebenezer significa, que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Percebo que Deus traz esse povo de derrotas fragorosas, de fracassos. Agora Deus está trazendo vitória novamente para o povo através de quem? Do ministério de Samuel. Como é bom termos líderes que estejam antenados, conectados com Deus, não é isso? Que bom que se todos nós como cristãos, nós como enquanto igreja do Senhor, estivermos conectados com Deus, com o único Deus, recebendo de Deus as orientações, as instruções, nós podemos dizer também, até aqui nos ajudou o Senhor, porque o Senhor tem nos dado vitória, né? Não tem nos dado fracasso, não tem sido uma vida de derrotas, de insucesso, porque ninguém quer falar disso, né? Ninguém quer insucesso, ninguém quer fracasso na sua vida, ninguém quer derrota, ninguém quer ser um cristão derrotado, muito pelo contrário, nós queremos ser cristãos vitoriosos no nome do Senhor Jesus. Jesus obteve vitória, né? Vitórias grandes sobre a morte, né? Na cruz do Calvário. Então, Ebenezer significa pedra de ajuda, pedra de auxílio, né? É um monumento, né? É algo que o povo de Israel fez para lembrar eternamente que eles jamais poderiam se esquecer da aliança, né? Que eles pudessem guardar e confiar nele, no soberano, no eterno, no supremo Deus, e que eles guardassem para sempre a sua aliança. Olha só que coisa interessante, tá certo? Então, Ebenezer serve para nós também atualmente. Ebenezer é vitória, Ebenezer significa que Deus tem nos ajudado até hoje, porque nós estamos debaixo da autoridade, debaixo da direção do Senhor. É Deus que nos guia. Podemos ter tudo, mas se não tivermos a presença de Deus, nós vamos ter derrota. É certo uma derrota, queridos. E essa lição, ela traz verdades muito atuais para nós, verdades eternas, verdades, né, que servem para os dias de hoje, aplicações, princípios que nós podemos tirar aqui. Ebenezer é um princípio, tá certo? Nós abandonarmos os ídolos. Que ídolos hoje está nos prendendo para que a gente não alcance vitórias? Que ídolos, né? Podemos fazer uma meditação, podemos meditar. Quais são os ídolos que nós podemos tirar hoje da nossa vida para que a gente alcance vitória? Não é isso?
E outro princípio que nós podemos trazer para nós mesmos é nós nos arrependermos de tudo aquilo que está nos afastando de Deus, que está nos afastando de ouvir a voz de Deus. Sabe por que Israel obtinha vitória? Porque Samuel ouvia a Deus. O próprio nome Samuel, nós já aprendemos nos capítulos anteriores, significa ouvido de Deus, né? Ele ouvia, ele era ouvido por Deus. Embora a nação soubesse que Samuel era um líder escolhido por Deus, foi a assembleia em Mispa e a vitória sobre os filisteus que marcaram o início do ministério profético de Samuel. Tá certo? Perante toda aquela nação, de modo que daquela ocasião em diante ele foi o ponto central da unidade política e da autoridade espiritual de Israel. Samuel, além de juiz, além de profeta, sacerdote ali, tá certo? Ele trazia autoridade para o povo, uma autoridade política, religiosa, espiritual, social, trouxe restauração para o povo, né? Fez a transição, né, de um governo teocrático, né, para a monarquia, porque o povo quis isso. Tudo isso ocorreu no ministério profético de Samuel, no ministério desse sacerdote, desse grande homem que Deus levantou do povo de Israel para julgá-lo. Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida, morando em Ramá. Ele foi uma bênção para Israel e é um grande estímulo para a nossa fé. Ebenezer, que Ebenezer seja a nossa pedra a partir de hoje, que Ebenezer seja o nosso auxílio. Deus é o nosso Ebenezer, né? Deus é o nosso auxílio, nosso socorro bem presente nas horas, nas angústias, nas adversidades, nas tribulações. Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa bandeira, Ele é tudo para nós, tá certo? Ebenezer significa monumento que nos faz lembrar que Deus sempre vai estar conosco e sempre esteve e sempre vai estar conosco. Queridos, nós temos diante dessa revista uma aplicação pessoal. E a aplicação da revista nos diz o seguinte: se insistirmos no pecado, Deus não andará conosco e sozinhos estaremos vulneráveis. Mas, se nos arrependermos e mudarmos de rota, Deus será nossa companhia, nossa alegria e nossa vitória hoje e para sempre. Amém? Queridos, hoje, com a lição de hoje, lição número 4, nós encerramos, mas queremos agradecer, né, você que está acessando esse canal, você está sendo abençoado por esta revista e esperamos que você esteja também nos acompanhando nas próximas lições, que Deus sempre continue te abençoando, tá certo? E que Deus possa estar abençoando a todos nós. Eu quero encerrar essa lição fazendo uma breve oração pela sua vida, pela vida de todos que nesse momento estarão ouvindo essa lição, estarão aprendendo um pouco mais. Deus querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta lição, por este momento que passamos na Tua presença, aprendendo, Senhor, as verdades, aprendendo tantas coisas, tantas lições que Tu ensinaste ao povo de Israel que serve para nós nos dias de hoje. Obrigado, Senhor. Abençoa o meu irmão, Senhor, que está do outro lado, assistindo esta lição, aprendendo com Teu Santo Espírito. E Deus querido, nos abençoa, continua abençoando essa escola para a glória do Teu nome. Amém e amém. Meus amados irmãos, essa foi a nossa aula de hoje. Que lição especial, que lição maravilhosa. Olha, Deus falou profundamente ao meu coração e eu tenho certeza que Deus também falou ao seu coração através dessa ministração poderosa. E eu tenho certeza também que Deus vai usar a sua vida para estar falando ao coração do seu aluno, impactando a vida do seu aluno. Então, muito obrigado por você estar conosco, muito obrigado por você fazer parte desse projeto e nós queremos pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, nós estaremos respondendo todos os comentários e juntos então nós estaremos aí construindo uma EBD inovadora, uma EBD de sucesso, uma EBD de resultado. Nos vemos no próximo encontro então, em nome de Jesus. Graça e paz a todos.